Sejam todos bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Vamos iniciar com uma prece. Levamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo essa oportunidade de estarmos reunidos para refletir um pouco sobre os ensinamentos que possam nos auxiliar na nossa trajetória evolutiva. Que o amor de Jesus nos envolva a todos. Que assim seja. Alguém já pensou alguma vez, já tirou um tempinho para pensar sobre esse tema, Dia de Deus? Se fosse pedido para nós compartilhar alguma coisa sobre esse tema, com conteúdo próprio, sem fazer nenhuma pesquisa, o que nos viria espontaneamente a nosso pensamento? Talvez a primeira lembrança que nos viesse sejam algumas palavras do Decálogo, como consta na Bíblia, no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículos 8 a 11. Diz assim: lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, que é um repouso, em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro dos teus muros. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar, e tudo que nele está contido, e repousou no 7º dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Esse trecho do livro do Êxodo, ele faz referência a uma passagem que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 2 e 3, quando fala de forma literária e poética sobre a criação. Nessa passagem do livro do Êxodo, no capítulo 20, nós temos então uma informação sobre a origem do costume de reservar um dia para o descanso e dedicar esse dia ao Senhor Deus. É verdade que desde os tempos de Moisés até os nossos dias, a sociedade tem se transformado, mudando, e com certeza a nossa forma de nos relacionar com Deus também. Nós temos no calendário civil um dia da semana reservado para o repouso, o domingo. Mas isso não significa que nós reservemos algum tempo para estabelecer um relacionamento mais próximo com Deus. Então, voltando ao título da nossa reflexão de hoje, ele nos traz esse desafio para pensar e pensar, parar e pensar. O que a minha alma sente e pensa sobre isso? Será que existe no calendário alguma data comemorativa que nós possamos associar como sendo um dia de Deus? O Espírito Emmanuel, no livro Seara da Fé, publicado em 1981, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, escreveu uma mensagem com esse título, Dia de Deus. E nela ele reconhece como sendo um dia de Deus o Dia dos Pais. Tendo contextualizado o título da nossa reflexão, nós vamos continuar ponderando a respeito das figuras dos pais humanos no ambiente da família, mas vamos fazer essa reflexão envolvendo
o pai e a mãe. No Livro dos Espíritos, na questão 208, Allan Kardec pergunta à espiritualidade: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao que a espiritualidade responde: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Vamos lembrar que ao longo da nossa trajetória evolutiva, nós já reencarnamos várias vezes, algumas vezes na polaridade feminina, outras na polaridade masculina. Sendo assim, nós já exercemos muitas vezes as funções de pai e de mãe. Já auxiliamos e fomos auxiliados nessa tarefa, nesse processo evolutivo de agregar aprendizados, de ir superando as nossas imperfeições e desenvolver as nossas virtudes e aptidões, praticando o bem e agindo conforme a lei de Deus, que está presente na consciência de cada um de nós. Algumas vezes nós somos bem-sucedidos, em outras vezes nós falhamos, quando recebemos essa tarefa de pai e de mãe. Nós espíritas temos nos ensinos de Jesus e da doutrina espírita os parâmetros que nos esclarecem e nos guiam neste sentido da educação moral. Nessa reflexão que nós estamos fazendo agora, nós vamos observar as funções de pai e mãe não apenas sob o prisma biológico, isto é, de gerar um corpo físico para abrigar o espírito reencarnante, pois todos nós conhecemos vários casos de pessoas que assumem as funções de pai e de mãe junto a pessoas, a outros seres que eles não geraram. Assim, nós vamos ter um olhar para a maternidade e para a paternidade que vai além dessa contribuição genética da geração de um corpo físico, que nós reconhecemos é valiosa, mas a tarefa não se restringe a isso, como nos diz a questão, a resposta dos espíritos na questão 208, ela é mais abrangente, é duradoura, porque nós sabemos, o bebê humano, ele é muito frágil, vulnerável, e necessita de cuidados por muito tempo, tanto para a sobrevivência do corpo físico, como no longo processo de educação, da inteligência, da moral, dos sentimentos. É bom ressaltar que o autor da vida é Deus, que a verdadeira vida é a do espírito imortal, criado por Deus, e os pais biológicos são os medianeiros. Nós fizemos essa introdução para ir construindo um olhar, uma atitude de valorização em relação às figuras do pai e da mãe, sejam eles biológicos, sejam eles do coração, pais e mães adotivos. E, por consequência, valorizar a família. É o que é o lugar, onde o nosso espírito
retoma a sua aprendizagem na jornada rumo à perfeição. Nós desejamos construir um olhar que considera essa dádiva de poder reencarnar através dos pais biológicos, mas que também considera todos os demais aspectos envolvidos e que são necessários para a nossa evolução enquanto espíritos. Um olhar amplo, um olhar profundo, apto, capaz de captar a dimensão espiritual da família. É essa educação do espírito que está no âmago do papel da família perante a sociedade, contribuindo para a evolução da humanidade. Vamos lembrar a história de Jesus, nosso modelo e guia, relatada nos evangelhos. Ele também cresceu em um lar, junto a Maria e José, foi educado por eles. Mas, além desse relacionamento familiar, Jesus cultivou outro com Deus, a quem se referia como Pai várias vezes, tanto nos ensinos públicos, como em momentos reservados de comunhão com Deus. Essa é também uma tarefa importante dos pais, a vivência familiar da espiritualidade, auxiliando os filhos nos primeiros passos nessa jornada de conexão com Deus, nosso Pai. Jesus, para ensinar suas lições profundas, costumava contar parábolas. E na Bíblia, no Evangelho narrado por Lucas, no capítulo 15, nos versículos 11 a 32, nós encontramos uma parábola que conta a história de um pai e seus 2 filhos, que é bastante conhecida como a parábola do filho pródigo. Ao refletir sobre ela, nós podemos encontrar elementos que nos ajudam a identificar, nas figuras do pai e da mãe humanos, sinais do amor de Deus por nós. E, portanto, compreender a razão de Jesus chamá-lo Pai e de nos ensinar a fazer o mesmo, como na oração do Pai Nosso. Então, vamos relembrar brevemente essa parábola, essa história. O pai era um homem de muitas posses, proprietário de terras e animais, tinha 2 filhos adultos. Um dia, o mais jovem se aproxima e pede a sua parte da herança, porque ele deseja ir para outro país, se afastar da casa do pai. Isso assim é feito, ele vai para outro país, lá ele se envolve com pessoas de má companhia, não boas companhias, gasta todo o dinheiro, perde todos os seus bens, a sua parte da herança, e quando ele não tem mais recursos, ele se vê obrigado a aceitar a tarefa, o trabalho de guardador de porcos. Para os judeus daquela época e de hoje, o porco é considerado um animal impuro. Então, nós podemos perceber o quanto ele decaiu em termos sociais. Certo dia, enquanto ele estava nessa tarefa de guardar porcos, ele se lembra da casa do pai. Se lembra como os empregados, os trabalhadores eram tratados e alimentados com fartura, com abundância. E ele estava proibido de se alimentar daquilo que era destinado aos porcos. Então ele se decide a voltar, procurar o pai e reconhecer o seu erro. Ele faz esse retorno, é acolhido pelo pai, que se alegra e faz uma festa para celebrar a sua volta. O filho mais velho fica um pouco ressentido, questiona o pai,
e este explica as razões dele estar celebrando o retorno do seu filho mais jovem. Esses três personagens, o pai e os seus filhos, cada um deles merece a nossa reflexão. A gente tem um sentimento de que esse pai educou os dois filhos da mesma forma, seguindo as mesmas normas, as mesmas leis, no caminho do bem, dedicando a cada um deles afeto e os cuidados necessários enquanto cresciam. Apesar disso, apesar desse ambiente amoroso e abundante, o filho mais jovem decide partir, decide se afastar. E nós podemos imaginar o impacto emocional que isso significou para o pai e o quanto ele deve ter se preocupado com esse filho durante a sua ausência. A gente percebe isso pelo fato dele ter celebrado o regresso do filho sem fazer nenhuma censura, nenhum julgamento. E também podemos compreender o mal-estar do filho mais velho, que ficou junto do pai, cumpriu as suas tarefas e deveres. E a forma como o pai lidou, esclarecendo as suas razões de celebrar o retorno do filho mais jovem. Este filho mais jovem, que foi perdulário com seus bens, esbanjou a parte da herança, se envolveu com as companhias de baixa condição moral, descendo muito fundo, mas que também soube fazer um autoexame, se arrependeu da sua atitude e, com humildade, retornou ao Pai e admitiu o seu erro. Nós podemos fazer a hipótese que o filho mais velho, cumpridor dos seus deveres filiais, sem nenhuma transgressão, nada de equivocado, tivesse um certo orgulho de si mesmo. Por isso, né? E em vista disso, teve dificuldade em aceitar e entender que seu pai fizesse uma festa para celebrar o retorno do irmão, que tinha se afastado, se envolvido em más companhias e esbanjado a fortuna, a parte da sua herança. Nós vemos que cada filho tem, provavelmente, qualidades e imperfeições, e cada um deles necessita da acolhida do pai. E é isso que nós percebemos. O pai que acolhe os dois filhos na sua abundância de bens materiais, na abundância dos bens do coração, do seu afeto. Um pai que não fez julgamentos, um pai sem favoritismo, que acolhe apenas pela condição de serem seus filhos. Observando esse pai, será que é possível fazer uma analogia entre ele e Deus, nosso Pai? O pai da parábola demonstra valores, ética em relação aos seus filhos. Aceita que cada um tome as suas decisões, que verbalizem pensamentos, sentimentos. Ele compreende a diversidade de características de cada filho e demonstra a sua fidelidade a cada filho. Um pai amoroso e compassivo. A gente tem a impressão que Jesus está nos conduzindo nessa parábola a pensar em Deus sob essa perspectiva de um pai que respeita as escolhas que nós fazemos, inclusive aquelas que nos afastam dele, e um pai que aguarda o nosso retorno.
Em outro momento, no Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, no capítulo 7, Jesus afirma: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais Deus, nosso Pai. Nós já falamos sobre o papel importante da família em nosso processo evolutivo, tanto quanto indivíduos, como da humanidade como um todo. E nesse aspecto, é bom lembrar que a família, a instituição família, vem passando por transformações ao longo da história. Atualmente, elas apresentam várias configurações, não se apresentam apenas naquela configuração de pai, mãe e filhos. Mas seja qual for a forma que as famílias se apresentem, sempre haverá alguém responsável pela educação moral no caminho do bem das crianças e dos jovens. Haverá alguém fazendo o papel de pais, de pai e de mãe, em relação às crianças e jovens na condição de filhos. No Livro dos Espíritos, na questão 582, a espiritualidade nos afirma que a paternidade é uma verdadeira missão e também é um dever que envolve responsabilidade quanto ao futuro. Nós podemos dizer a mesma coisa em relação à maternidade. Paternidade e maternidade, verdadeira missão, grandíssimo dever que envolve responsabilidade quanto ao futuro. Pois é um compromisso que foi assumido no plano espiritual de educar os filhos no caminho do bem. Na resposta à questão 681 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos esclarece a respeito de um ponto importante. A afeição recíproca leva os membros de uma mesma família a se ajudarem mutuamente. Mas nós sabemos que nem sempre ocorre essa afeição recíproca entre os membros da família, entre os pais e filhos. Mesmo assim, é nesse primeiro ambiente que nós todos somos desafiados a uma convivência de respeito mútuo. É nesse ambiente que o espírito de cada um de nós enfrenta as lutas diante das tendências contrárias ao bem. Enfrenta o egocentrismo, o egoísmo, o orgulho e todas as demais imperfeições que nós trazemos em graus diferentes, que estão presentes em cada um dos membros da família. Por isso, desde cedo, cabe aos adultos serem vigilantes, cabe aos pais estarem atentos para orientar e corrigir essas más inclinações e estimular o desenvolvimento das virtudes que favorecem o equilíbrio de cada um, da família e da sociedade. E nesse sentido, nós sabemos da importância do exemplo. Mais do que as palavras, mais do que longas conversas, as noções do bem são aprendidas pela observação da conduta dos adultos, que precisam trabalhar o seu próprio autoaperfeiçoamento, a fim de poderem conduzir as crianças e os jovens nesse processo de educação moral. Esse é um grande desafio para todos nós, adultos, trabalhar o nosso próprio autoaperfeiçoamento. Mas, para facilitar essa tarefa, nós temos os ensinos de Jesus
nos evangelhos e que nós podemos resumir a uma frase bem fácil, de fácil compreensão para nós: agir para com os outros como gostaríamos que agissem para conosco. Esse é o nosso desafio, vivenciar essa lição, praticar essa lição, em primeiro lugar, em nossos lares. Ali, vivenciando a estima e o respeito, nós vamos aprendendo a nos conduzir com as demais pessoas. A família é o primeiro ambiente em que nós podemos exercitar o nosso coração na prática da solidariedade, da compaixão, da paciência, do perdão, de ajudar sem esperar nada em troca. É preciso que a gente esclareça que não se desconhece a realidade da desestruturação de algumas famílias e os efeitos que disso decorrem. Nós sabemos do abandono, dos abusos, da violência que ocorre em muitos ambientes, em vários lares, e que geram dor e sofrimento. Mas o nosso propósito é fazer uma reflexão que nos ajude a transcender as limitações da família em que nós reencarnamos, da família que nós constituímos. Nesse espaço educativo da família, além da educação, das relações interpessoais, é preciso também propiciar momentos em que as lições de Jesus, os seus ensinamentos, nos auxiliem a estabelecer um relacionamento mais profundo com Deus, reconhecendo-o como Pai. Propiciar momentos de autoexame, de prece e de reflexão. Nós podemos fazer isso com dia e horário definido, como no caso do Evangelho no Lar, mas também podemos estabelecer esse contato com Deus a qualquer hora, ao longo do dia, em qualquer dia da semana. Nosso convite é para cada um de nós ampliar a própria consciência no que se refere ao seu relacionamento com Deus. Todo dia é dia de Deus, é dia do Pai que nos espera. Todo dia é dia de cada um de nós avançar na trajetória evolutiva, de conquistar valores morais, de fazer brilhar a própria luz. Para encerrar, desejamos a todos que desempenham o papel de pai e mãe, todo amparo e proteção, para bem realizarem a sua tarefa. Elevando nosso pensamento, no nosso coração, a Deus, nosso Pai, agradecemos todas as dádivas que temos recebido. Agradecemos os nossos pais biológicos, os pais do coração, a dedicação que recebemos deles para prosseguir nessa jornada de evolução. Agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, pelos seus ensinamentos. Agradecemos aos nossos benfeitores que nos inspiram e nos auxiliam com seu ânimo, com a nossa coragem de ir em frente, mesmo em meio às dificuldades. E pedimos que toda a humanidade seja amparada pela misericórdia de Deus, nosso Pai. Que assim seja.